Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia, mais um sábado nós vencemos, né? Hoje é dia 24 de janeiro de 2025. Estamos a 421 dias para o término da geração da figueira. Isso dá 1 ano, 2 meses e 1 dia. Muito perto. 14 meses praticamente para nós encerrarmos a geração da figueira. Boa noite, Ana Paula. Shalom, Viviane. Boa noite, Tânia. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Shalom, Adonai, Douglas, Adriana, boa noite. Adriane, né? Adriane. Shalom, Sandra. Eu estava aqui vendo a live do Javier Palacios de ontem. Assisti ontem e assisti hoje também. Shalom, Simone. E eu peguei alguns dados aqui para a gente comentar, né? E eu peguei também os prints da live dele, porque existem notícias que não estão se dando aqui no Brasil, tá? Boa noite, Rosane. Boa noite, Val, paz, Keila. Existem notícias que não são dadas no Brasil, né? E o pessoal pega essas notícias nos sites. Boa noite, Alexandre. Nos sites, como é que diz? Israelenses, né? E nos outros sites também da Al Jazeera e Companhia Limitada, né? Então eu quero aqui comentar com vocês porque ele fez a live, a reta final 179. Quem quiser ir no canal dele para ver, eu vou deixar aqui o canal. E eu aconselho que vá, porque ele lançou um livro no QR Code, tá? Um livro, ele não cobra nada do que ele faz, tá? Sobre o Donald Trump. Quem conseguir, eu não escaneei não, mas quem escanear, por favor, não esquece de mim, passa para mim também. O livro que ele fez, tá bom? Ele coloca o QR Code do livro, tá? E quem for lá, né? Olha aqui, ó. Essa reta final aqui, 179. Aqui, ó. Reta final 179, tá vendo, ó? Oh, meu Deus do céu, mas é uma coisa, viu? Aqui. Reta final 179. Canal Shalom 132. Quem passar por lá e pegar o QR Code e escanear a revista, manda para mim, por favor. Tá? É uma revista só sobre o Donald Trump. Quem é ele na realidade? Entenderam? Ele fala ali dos detalhes de quem é o Donald. Então, boa noite, Leninha. Shalom, Andréia. Quem for lá e fizer o scanner do QR Code, não esquece de mim. Tá bom? Mas vamos lá, né? Primeira coisa que ele falou eu vou aqui passar os tópicos que ele... Deixa eu abrir aqui Deixa eu pegar aqui as imagens que eu fiz. Foram várias imagens. Deixa eu só ver aqui, só um minutinho. Deixa eu ver da onde eu comecei. Não, aqui. Tá. Ele pegou aqui várias imagens pra gente ver. O canal é Shalom 132. Shalom 132 é o nome do canal. Está escrito Recta Final, que é em espanhol, né? Então é Recta, R-E-C-T-A, Final 179, tá? Boa noite, Alberto. Então é o seguinte, olha aqui, ó. Primeiro tópico que ele... Não, acabei de começar, Alberto. Primeiro tópico que ele colocou. As pessoas que moram em volta do rio Eufrates, as pessoas que vivem por ali, estão escutando sons terríveis do rio, que saem do rio Eufrates. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que se isso for verdade, paz, Miriam, boa noite, Lucilene, paz, Rita. Se isso for verdade, é sinal que os 4 anjos que estão debaixo do rio Eufrates já estão se manifestando. Então, ele colocou aqui, ó, ele fez uma... Quero ver se vocês veem daí. Aqui em cima é a Turquia, aqui no meio é a Síria e aqui embaixo é o Iraque. Ó, então, Turquia, Síria e Iraque. A Síria faz divisa com Israel. Israel é esse filetezinho aqui.
Então o rio Eufrates ele vai secar por inteiro para passar os 200 milhões de soldados. Não são demônios, são soldados de verdade, homens de verdade que vão atravessar o rio Eufrates para vir contra Israel. Se o que eles já estão ouvindo, os sons que estão ouvindo lá, e o rio já está secando, falta pouca coisa para secar. Shalom, Maria Rita. Então aqui eles vão passar pela Síria, aqui, para chegar até aqui, nessa pontinha aqui, ó, aonde é Israel. Entenderam? Presta atenção, o rio Eufrates está aqui. Ele vem da Turquia, passa pela Síria e vai para o Iraque, tá? E é por aqui que eles vão passar para chegar em Israel, ó. É aqui que eles vão passar, os reis vão passar. Paz, Vânia. Estão entendendo? Então esse é o primeiro tópico que ele colocou. Aí ele falou sobre o pacto, né, de paz, o conselho de paz. Mas ele disse o seguinte, que aquele pacto que eles estão falando, né, falar pacto com muitos, não é Donald Trump, não é esse pacto, não. Aquilo foi feito, Jesus fez o pacto com muitos, com todos aqueles que obedecem a palavra de Deus. A semana 70 não existe para esse tempo. Ele afirma isso, e não é só ele não, tem pastores aqui no Brasil que já estão afirmando a mesma coisa, presta atenção. Tem o pastor, eu não lembro agora o nome dele, mas ele mostra igualzinho o Javier Palacios. Aqui, a semana 70 ela terminou com a invasão de Tito em Jerusalém. Quando ele terminou, Tito encerra o sacrifício, encerra tudo. Ali termina a semana 70 sobre Jerusalém. A semana 70, boa noite, Lucas, ela não é para o tempo dos gentios, ela é para o tempo dos judeus. E o tempo dos judeus já foi lá. Agora vai ser, o tempo do judeu agora é Yom Kippur. Vai ser no dia da, como é que diz? Que Jesus vem para fazer exatamente aí o pessoal fala, não, mas a semana é para os judeus agora. Não, não é agora. Agora é a geração da figueira. Presta bastante atenção. Não é só o Javier Palacios que fala isso. Ele já fala isso há bastante tempo. Não é só ele que fala isso. Já tem pastores aqui no Brasil com o mesmo entendimento. Presta atenção. O nosso foco é a geração da figueira. Esse é o foco. Não existe semana 70 para esse tempo. Não existe. Essa semana já terminou com Jesus. Entenderam? Já termina com Jesus. E termina com Tito, como é que diz? Invadindo Israel, acabando com o templo. Ali terminou tudo. Terminou o sacrifício, terminou tudo. Entendeu? Ali acabou. Porque o templo agora não é mais necessário. Entenderam? O templo somos nós. Jesus disse que vós sois o templo de Deus. Então não existe mais templo para o judeu. O que fizerem aí agora é abominação. Entenderam? O que levantarem aí não é para Deus. É abominação. Presta atenção nisso daí. Vamos lá para outra notícia que ele deu. Aqui. Essa semana foi selado o Conselho de Paz. Mas não tem nada que ver sobre o que fala Daniel. Este texto fala de Jesus e Tito encerra os sacrifícios do templo, tá? Presta bastante atenção. Agora ele vai para o seguinte: Trump é um homem, ele diz que Trump é um homem narcisista, racista e arrogante. Presta atenção. E ele diz o seguinte, que Trump colocou nessa como é que diz? Nessa reunião que eles fizeram aí, né, desse conselho, ele colocou o mundo debaixo dos seus pés. Ele humilhou a Europa, ele humilhou a humanidade. Tá? Israel está em alerta máximo. Por quê? Porque a guerra com o Irã. E Israel também está com alerta máximo porque Trump está deixando Israel e está tomando à frente do Netanyahu. Ele está tomando à frente das decisões do povo de Israel. Entenderam?
Este ano é a implementação da tecnocracia. Então, este ano vai ser como é que diz? Vai ser o ano que eles vão instituir a marca da besta. Nós temos que estar alerta, tá, irmãos? Presta bastante atenção. Nós temos que estar alertas. Eu quero mostrar uma coisa para você, as notícias que ele trouxe, tá? Olha, isso aqui, presta atenção, eu vou falar essa notícia aqui, tá? Este é o momento em que o exército sírio cruza o Eufrates, violando o que os Estados Unidos lhe pôs como limite. E agora, há intensos combates com os curdos ao mesmo tempo. E creio que veremos combates dos mais cruéis que se há visto com os curdos, no que se deixaram correr mais. Muito atentos a isto tudo. Presta atenção. O que ele está querendo dizer aqui? Que nesse momento o rio Eufrates está sendo usado para ir contra os curdos, a Síria ir contra os curdos. A Síria ela está altamente muçulmana. O homem que está lá regendo a Síria é um desertor não, né? Ele é um homem que estava sendo capturado, aliás, capturado não, ele era para ser capturado e no final das contas ele é um terrorista que tomou posse do reino da Síria. E eles estão indo contra os curdos. Você sabe quem são os curdos? Os curdos são os medos. Lembra que Ciro era medo-persa? Tá lembrado disso? Então, os curdos são os medos daquele tempo. Os persas ficaram com a terra, mas os curdos não ficaram. Os medos não ficaram com terra nenhuma. Então, eles estão indo também contra os curdos, que os curdos são cristãos. Presta atenção. Olha a outra, como é que diz? A outra notícia, tá? Alerta News, 24 horas. Trump, surpreendentemente, é um brilhante aliado da OTAN. O Reino Unido planeja ceder a ilha de Diego Garcia, sede de uma vital base militar para os Estados Unidos. A Ilha Maurício, sem motivo algum. Sem dúvida, China e Rússia têm notado este ato de absoluta debilidade. Estas são potências internacionais que só reconhecem a força. Então, ele está dizendo que a China e a Rússia só conhecem guerra. Boa noite, Meire. Só conhece guerra. Presta atenção. Eles estão notando a debilidade dos Estados Unidos. Presta bastante atenção. Razão pela qual os Estados Unidos, baixo a liderança de Trump, goza agora, depois de tão só um ano, de um respeito sem precedentes. Que o Reino Unido ceda territórios extremamente importantes em um ato de grande estupidez e se soma a uma larga lista de razões de segurança nacional porque a Groenlândia deve ser adquirida. Então ele está dizendo o seguinte: Trump, ele conseguiu as Ilhas Maurício, conseguiu a ilha de Diego Garcia para a instalação das bases. Shalom, Patrícia. Para a instalação das bases. E agora ele está requisitando a Groenlândia também, para que ele possa extirpar China e Rússia do seu lugar. Estão entendendo? Eu sei que às vezes fica meio difícil, mas é bom a gente entender isso daqui, é bom a gente procurar ouvir para poder entender o que está acontecendo, porque você não vai ver isso nos jornais brasileiros. Raramente a gente encontra. Eu encontro muito no espanhol, mas nem todo mundo gosta de ler o espanhol. Gente, é quase a mesma coisa do português. Nós precisamos botar um pouquinho a cabeça para funcionar, para poder ler, porque você vai achar muito mais informação em canais espanhóis do que nos canais brasileiros. Presta atenção. Aqui, ó. Trump está dizendo, sem dúvida, a China e Rússia têm notado este ato de absoluta debilidade. Estas são potências internacionais. Então ele está dizendo que se ele não tiver essas ilhas,
os Estados Unidos está com debilidade, a Rússia está notando isso, a China também. Então ele precisa dessas ilhas para ele poder colocar eles para correr. Aí você começa a enxergar o porquê Gog, príncipe Gog da terra de Magog, que é o Putin, está ficando nervoso, está sendo atiçado para o último combate. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Aí vamos ver aqui o outro. Só um minuto, gente. Aqui, quero que vocês prestem atenção nisso daqui. Diz o seguinte: Iraque reforça suas fronteiras com a Síria, mediante a fuga de terroristas do ISIS. Irmão, diz que eles estão soltando como é que fala? Os combatentes do ISIS. Todos que são presos estão sendo todos soltos. E o Javier Palacios falou que eles não estão sendo soltos à toa. Eles são os mais terríveis do movimento islâmico. Entre Hamas, Hezbollah e essa gente toda, eles são os piores. Eles são os mais cruéis. Eles estão sendo soltos. Teve um lugar que soltaram mais de 20 mil deles. Presta atenção. As forças iraquianas se concentram na fronteira com a Síria, mesmo diante de Damasco. E Damasco toma o controle de prisões que albergam a muitos combatentes, mais de 1000 combatentes do ISIS, é que eu falei. E o subchefe de operações conjuntas do Iraque ha prometido que nossas fronteiras estão seguras. As tropas estão preparadas para qualquer incursão terrorista. Então o ISIS está sendo solto para abalar o Oriente Médio e o mundo todo. Presta atenção nessa notícia. E eles estão sendo soltos da Síria. Eles estavam presos, que o Bashar al-Assad prendeu todos eles. E o cara que entrou na Síria agora está soltando todos. São muitos mil, entendeu? Diz o Javier Palacio que é quase 20 mil, entendeu? Tem irmão do México que informou que eles já estão perseguindo cristãos por lá, exatamente. E praticar muita maldade. Exatamente. O México está tendo uma perseguição muito grande com os crentes do México. Está tendo uma perseguição muito grande já em vários lugares do mundo. Presta atenção, ainda nós não chegamos aqui ainda, tá? Louva a Deus que ainda não chegou aqui. Aqui, urgente. O chefe de Estado-Maior da Força de Defesa de Israel, a FDI, estão preparados para ativar uma capacidade ofensiva de magnitude sem precedentes contra qualquer intento de danar o Estado de Israel. As FDI também se estão preparando para a possibilidade de uma guerra surpresa. Aqui, ó, eles estão soltando milhares que eles falam, né? São milhares de membros do ISIS. Eles todos vão se unir para dar início à sexta trombeta. O Javier Palacios diz que a sexta trombeta está sendo preparada para ser tocada. Ele diz que todos esses combatentes, vai dar mais de 200 milhões, quer dizer, são 200 milhões de combatentes, não vão ser combatentes qualquer, vão ser todos islâmicos, presta atenção. E ele disse o seguinte: os acontecimentos estão extremamente acelerados. Ele diz o seguinte: Trump faz um jogo com todas as nações. Ele usa a seu prazer e a sua necessidade. Conforme o jogo está sendo jogado, ele vai usando. Veja aqui no Brasil, ele coloca, né, a lei Magnitsky em cima do cara, né, do cabeça pelada, e de repente ele tira. Dá mais força para o sujeito. Entendendo? Então ele não tem limite. Ele faz de acordo com o que ele quer. E essa é uma das características do anticristo. Desculpa, gente. Presta atenção. Olha aqui, ó. Notícia aqui, tá? Diz assim: centenas de prisioneiros do ISIS escaparam da prisão de Al-Shaddad, em Hasakah,
quando as tropas do exército sírio atacaram as forças do SDF curdo, que custodiava as instalações. Presta atenção, os curdos são aliados de Israel, eles lutam por Israel. Presta atenção. E Israel os defende também. É o único povo que o Israel defende são os curdos e são os... Tem um outro da Síria também, que eu não lembro agora o nome deles. Eles defendem, Israel defendem eles. Há incidentes similares em outros centros de detenção de terroristas do ISIS no noroeste sírio. Então tudo está uma panela de pressão para que as coisas aconteçam. Presta atenção, gente. Urgente. Não, peraí. Esse aqui eu já li. Esse aqui eu também já li. Deixa eu ver aqui. Membros do ISIS aparecem publicamente na transmissão ao vivo do canal turco CNN Turco. Olha aqui, ó. Olha aqui para vocês verem, ó. Os combatentes do ISIS aparecendo na televisão curda, CNN curda. Olha isso. Aliás, Turquia, não é curda, da Turquia. Vocês estão vendo em que pé que está a situação? Porque a Turquia, meus irmãos, ela é contra os judeus totalmente. Ruth diz que na Europa os primeiros a serem perseguidos pelos muçulmanos serão os judeus, é isso? Já está sendo, já estão sendo. Só não judeus não, cristãos também. As igrejas já estão sendo queimadas, muitas igrejas. Tem lugares na Alemanha que não puderam fazer feira de Natal porque os muçulmanos não deixaram. A Europa já está invadida por muçulmanos. Invadida. Olha aqui, ó. A força estadunidense ha lançado uma missão para trasladar os detenidos do ISIS desde a Síria até o Iraque. Quer dizer, os sequestrados pelo ISIS desde a Síria até o Iraque. Na primeira fase, 50 prisioneiros foram trasladados de Hasakah, Síria, a um centro de segurança no Iraque. Com o tempo, até 7.000 detentos poderiam ser trocados em prisões controladas pelo Iraque. O comandante da CENTCOM, o almirante Brad Cooper, disse que a medida é fundamental para a segurança regional e para prevenir ameaças dos Estados Unidos. Eles vão trocar mais de 7.000 detentos do ISIS de prisão, para não ter perigo deles fugirem e não ter perigo do governo sírio soltar. Em 2025, as forças estadunidenses e seus sócios capturaram a mais de 300 agentes do ISIS na Síria e mataram a mais de 20. Olha as notícias. Olha aqui. Peraí, já estou terminando, tá, gente? Eu estou mostrando isso aqui para vocês verem como que tá a coisa. Síria. IPG, CDG, deixa em liberdade os terroristas do ISIS em uma prisão na localidade de Shaddad. Olha isso aqui. Mostra até a prisão. Eles soltaram, libertaram os prisioneiros sem qualquer... Entenderam? Eram todos do ISIS. Isso tem um propósito. Nós temos que entender o propósito. Aqui, ó. Alerta na Síria. As forças curdas abandonaram o campo de Al-Hol e o governo denunciou a fuga de presos do ISIS. É o que eu acabei de dizer. As SDF retiraram as suas guardas do centro de detenção alegando falta de apoio internacional. Mas o exército sírio acusa o grupo de utilizar os jihadistas como moeda de câmbio em meio de uma crise de controle territorial. Eu estou lendo aqui para vocês verem como que está a situação no Oriente. Tá certo? Presta atenção. Olha lá. O ISIS se estende pelas redes sociais. Apesar de que já não controla território, o grupo terrorista é uma ameaça global ao inspirar online as células dispersas. Olha aqui, ó. Eles estão nas redes sociais conclamando jovens a se unirem a eles nos países, gente. Isso é muito sério. Presta atenção. Vamos ler esse aqui agora. O ressurgimento do ISIS ha tomado tal característica que só nos últimos 6 meses a coalizão contra o Estado Islâmico,
que reúne 90 países baixo a liderança de Washington. País governado por jihadistas, Hamed al-Shara, quem agora combate o grupo. Mais ao norte, na Turquia, pôs em marcha, em dezembro passado, rodadas massivas por todo o país, em quais 150 jihadistas foram detidos, baixo a acusação de planejar atentados, principalmente contra comunidades turcas não muçulmanas, com motivo das festas de Natal. Pela mesma data, os serviços de segurança da Polônia e Alemanha desarticularam planos de atentados inspirados pela organização jihadista em Dublin, Polônia, e Digolfing, London, Alemanha, deve ser mais ou menos isso, com doloroso recordatório da gravidade da ameaça e seu caráter global. Vocês verem a situação que está. O negócio está expandido pela Europa inteira. Presta atenção. Quem quer ir para a Europa, meu irmão, fica quieto na sua casa, tá? O frágil acordo de integração curda na Síria se desfaz, traz a liberação massiva dos prisioneiros do ISIS. Presta atenção. Fontes curdas denunciam massacres em um ataque governamental contra uma prisão que havia liberado centenas de mercenários do ISIS. Diz que eles estão matando os cristãos em condições tenebrosas. Diz que eles estão torturando drasticamente os crentes, esse pessoal do ISIS. O ISIS manda seus terroristas matar os cristianos e martirizá-los para tirar deles a trindade de suas mentes. Olha, eu vou ler de novo. O ISIS manda que seus terroristas matem os cristãos e martirize para tirar das suas mentes a trindade. Gente, o negócio é sério, Aqui, ó. Com um só golpe na cabeça é suficiente para matar o objetivo, disse o ISIS para seus terroristas. O Estado Islâmico alardeia de provocar que das capitais europeias adotem medidas de segurança. Com o Natal, o ISIS chama a atacar com martelos ante as dificuldades para atentar nos mercados. Shalom, pastor. Vocês estão vendo aqui? O negócio, gente, é mundial. A hora que der o start, todos eles vão atacar todo mundo. Presta atenção. Isso não vai demorar. Aqui. Estado Islâmico mantém a multiplicidade de nacionalidades entre suas fileiras. Em uma operação em Pulândia, têm sido detidos jihadistas da Turquia, Arábia Saudita, Marrocos, Etiópia, Síria e Tanzânia. Eles estão, irmãos, involucrados no mundo todo. Aqui no Brasil, não fique pensando que não tem. Tá aqui. Eu peguei isso aqui tudo da live do Javier Palacios de ontem, tá? Se vocês quiserem, reta final, 179. Coloque lá, Shalom 182, recta, tá? É recta final 179. Escutem dele o que ele está falando. Eu estou passando aquilo que ele falou, né? Porque tem irmãos que não entendem. Então eu estou passando. Então prestem atenção. Ele disse o seguinte: os acontecimentos estão extremamente acelerados. Trump faz um jogo com todos. Ele usa ao seu prazer e necessidade as pessoas, os governantes do mundo. Os soldados que vão passar, os 200 milhões que vão atravessar o rio Eufrates, ele diz que não são demônios. Ele disse o seguinte, que tem muitos pastores que falam que são demônios. Não, os demônios vão sim perturbar a humanidade por 5 meses. Mas os 200 milhões que vão atravessar o Eufrates são homens energizados pelo diabo. Porque demônios não precisam do rio.
aberto, o rio seco, mas homens precisam passar com seus cavalos, passar com tudo no rio seco, entendeu? E eles já estão construindo barragens para terminar de secar o rio. Ele disse o seguinte: vem vindo algo muito forte. Estão soltando os combatentes do ISIS em milhares deles. É aquilo que eu falei no começo. Então, irmãos, é o seguinte, nós estamos aí, hora por hora. Nós precisamos estar com a nossa vida no altar, entenderam? Precisamos estar com a nossa vida diante do Senhor, buscando a face de Deus, para que a gente possa vir. Aqui, ó, essa é a barragem, deixa eu mostrar para vocês. Essa é a barragem da Síria, do rio Eufrates. Essa barragem, a hora que eles fecharem, o rio acaba de secar. Entenderam? Graça e paz, Alexandre. Essa barragem é na Síria. Então, a hora que eles fecharem essa barragem, o rio acaba de secar por inteiro. Do restante já secou aqui. Síria retoma o controle da maior barragem do país sobre o rio Eufrates. Então vamos ficar alerta porque as coisas estão acontecendo, tá tudo vindo aí, né? Nós temos é que estar preparados com as nossas vidas em ordem. As nossas vidas precisam estar na presença de Deus, não é para amanhã, é para hoje. Não pense que você vai conseguir se preparar para amanhã, não. A preparação é hoje, você precisa estar pronto hoje. Para que você não venha perder a sua coroa. Porque os momentos que nós vamos passar não são momentos nada agradáveis. Mas nós passaremos em nome de Jesus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Entenderam? Então, meus irmãos, vamos ficar alertas com a nossa vida firme com Cristo. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vamos então, eu quero terminar aqui Apocalipse, 22, ficou para hoje. No versículo 6 em diante. O que nós vamos fazer nesse período? Jesus já veio, já avisou tudo o que ia acontecer, já está acontecendo. O Apocalipse já está se dando, as revelações já estão aí. Né? E nós temos que ouvir as admoestações e promessas finais. Vamos lá? Disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de ocorrer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Presta atenção aqui. João teve várias vezes querendo ajoelhar para adorar anjo. Olha o que o anjo disse para ele. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu. Os anjos, irmãos, os anjos são conservos nossos, eles são ministradores da palavra de Deus aos homens, eles são ministradores da guarda dos homens. Você sabia que você tem um anjo que te acompanha? Você sabia disso? Você sabia que você tem um anjo que te acompanha? Sabia? Não sabia, não? Pois é. Você lembra de Pedro, quando estava na prisão, e o anjo foi lá e soltou Pedro, e deixou ele no meio da cidade, e ele foi parar na casa dos irmãos que estavam orando pela vida dele? Tá lembrado disso? Naquele momento, a Rod, né, a menininha que servia na casa, ela ficou tão feliz de ver o anjo, de ver Pedro, que ela subiu e falou, o anjo de Pedro está lá na porta. Porque nós temos um anjo que nos acompanha. Nós temos um anjo que nos guarda. Eles são espíritos ministradores. Tá entendendo? Eu tive uma visão, faz mais ou menos, quase um ano e meio, eu calculo mais ou menos, deve ser mais ou menos isso. E nessa visão, eu via o meu quarto, eu já falei várias vezes, vou falar mais uma vez. Mas eu via o meu quarto, um vento terrível que entrava no quarto. Toda vez que você vê vento,
que fala de vento, ou você sente vento, você pode ter certeza que é guerra, guerra que vem vindo. E nesse vento, eu escutava a voz do anjo conversando comigo. Ele dizia para mim: vocês têm que se preparar para o que está vindo. E eu falava: como assim? Ele falou assim, eu falei: como, né? Como? Ele falou assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E de repente eu estava deitada na minha cama e esse anjo, me guardava do vento, e ele estava vestido com uma couraça de cobre, mas o cobre que ele estava vestido não era um cobre que estava limpo, não, ele estava um cobre enzinabrado, quer dizer, ele estava lutando, ele estava combatendo, ele não estava ali vestido de guerra com uma armadura nova, não, era uma armadura que já estava usada, ele já estava em combate, entenderam? E eu via o peitoral do anjo me guardando do vento que assolava meu quarto. O que quer dizer isso? O Senhor vai guardar o seu povo do vento, o Senhor vai guardar o seu povo da guerra, o Senhor vai guardar aqueles que são fiéis ao Pai. Ele não vai nos abandonar, mas nós precisamos estar fortalecidos na força e no poder do Criador. Prestem bastante atenção. Nós precisamos estar fortalecidos na força e poder do Criador. Paz, Irene. Deixa eu ver aqui o que a Simone colocou aqui. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? É isso aqui, irmãos. Anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Obrigado, Simone. Então, nós não temos que ajoelhar para anjo, nós não temos que ouvir Bíblias feitas por anjos, porque isso é anátema. Presta atenção que tem um povo crente aí que está olhando um livro escrito por anjo, que é o Alcorão, está vendo o livro de Mormons, que também foi um anjo que escreveu. Tá entendendo? E tem crente dando vazão para isso e trazendo ensinamentos disso. Nosso ensinamento está na palavra. Eu não preciso sair daqui. Eu não preciso sair daqui. Olha isso aqui. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-lhe: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora somente a Deus. Escutou? E disse-me: não seres as palavras da profecia deste livro. Lembra Daniel? Daniel, o anjo falou para ele: Daniel, sela as palavras deste livro, porque você vai dormir com seus pais, e isso aqui é para daqui muitos dias. Agora já não. Ele fala para João: não cele a palavra deste livro, porque próximo está o tempo. Isso já tem, irmãos, 2000 anos. 2000 anos. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Irmão, vocês não estão percebendo? Vocês viram um caso aí de 3 ou 4 adolescentes muito ricos que mataram cruelmente um cachorro em Florianópolis? Vocês viram essa história aí? Os pais precisaram botar eles para os Estados Unidos. O povo tá doido para pegar eles, porque até prego enfiaram na cabeça do cachorro para destruir o cachorro. Não só um cachorro. Tentaram afogar os cachorros, que são os cachorros que vivem na rua, mas eles são comunitários. O povo da rua alimenta eles, tem casinha para eles, todo mundo cuida deles. E eles, como são gente muito rica, filho de empresários muito ricos de Florianópolis,
os pais deram fugida. Mas eles estão colocando a imagem deles em tudo quanto é lugar. O povo quer pegar eles, até na escola deles o povo foi atrás. Até a escola está sofrendo por causa deles. Vocês sabem o que é isso, irmãos? Eles perderam a afeição natural. Eles não têm o amor natural dos homens. Por que eles não têm o amor natural dos homens? Porque, meus irmãos, enquanto o Espírito Santo estava derramado sobre toda a terra, presta atenção no que eu estou falando. O Espírito Santo convencia o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas você começa a reparar que esse convencimento já não está existindo mais. As pessoas já estão agindo com o fígado. Elas já não têm mais consciência do que é certo e o que é errado. Elas estão como Sodoma e Gomorra. Lembra das festas de Sodoma e Gomorra que nós lemos no livro dos Justos? Lembra? Que eles faziam festa rave, né? Faziam as festas raves lá e todo mundo era de todo mundo. Pai andava com as filhas, filhos andavam com as mães. Ficavam 4 dias de festa, 4 dias de bacanal. Voltavam para casa e ninguém perguntava para ninguém o que estava acontecendo. Quantos filhos vieram de incestos? Quantas coisas aconteceram? Vocês acham que o Espírito Santo estava em Sodoma e Gomorra? Vocês acham que o Espírito Santo estava em Sodoma e Gomorra? Não. Porque naquele tempo o Espírito Santo de Deus estava sobre algumas pessoas que buscavam a Deus. Entendeu? Agora, esses sujeitos, essa humanidade que está aí, é uma humanidade que a mente deles já foi pervertida, como eram os filhos de Canaã, como eram os filhos de Sodoma. A telegonia estava presente em todo o tempo. O que é a telegonia? As mulheres têm vários parceiros e as crianças vêm com inúmeras múltiplas personalidades. Tá entendendo? Mas Ruth, isso é loucura. Não, minha irmã, não é loucura não. Por isso Deus mandava matar todo mundo. Porque a mente já não funcionava mais. A mente já não tinha mais racionalidade. Por causa dessa combinação de DNAs dentro das mulheres. Por isso, Deus mandou Jesus através de uma virgem. Um útero virgem. Entendeu? Porque ali ia ser criado um homem que veio do céu, esvaziou-se da glória de Deus e veio para nascer puro, num templo puro. Maria era um templo puro. Você está entendendo, irmão? Você tem que entender, abre a tua mente para entender. Ah, irmã Ruth, mas isso não está escrito na Bíblia. Mas não precisa estar escrito. Você não tem raciocínio, não? Você não sabe entender as coisas? Você não consegue entender o porquê é que Deus mandava matar países inteiros? Cidades inteiras, não era para sobrar ninguém. Nem o gado era para sobrar. Porque até o gado estava contaminado com a telegonia. É só raciocinar. É só a gente conhecer um pouco de história. É só a gente conhecer um pouco de ciência. Não é essa ciência aí que não conta nada, não fala, não. A ciência é verdadeira. Por que os nossos pais falavam assim? O homem pode até errar, ele bate os pés e tá tudo bem para ele, mas a mulher não. A mulher fica marcada para sempre. Eu nunca entendi. Minha mãe falava muito isso. Minha mãe falava assim, olha, uma mulher marcada é marcada pro resto da vida. Entendeu? E eu ficava perguntando, quando eu tive conhecimento de telegonia, aí eu entendi o que minha mãe queria dizer. Aí eu consegui entender o que era a marca que tinha. Então, irmãos, essa turma que está nascendo aí, já estão nascendo sem cabeça. Sua mãe também, né, Luciana? Pois é. Eles estão nascendo sem cabeça, por quê? Porque uma moça, desde a sua meninice, ela anda com vários parceiros. O útero dela está carimbado por 300 homens. A criança que vem dali, ela nasce uma criança irritada, ela nasce uma criança que não tem que andar com remédio para poder ficar inteira. Entendeu? De gêmeos de pais. Exatamente. O Ratinho olha o programa do Ratinho.
Quantas lá que fazia o teste de DNA, o cara era o marido dela, mas o DNA era de outro. Tá entendendo? Irmãos, tem criança que nasce, uma nasce negra, a outra nasce branca. Você tá entendendo? Então, meus irmãos, quando Deus mandava exterminar esse povo, ele não estava mandando exterminar porque ele é mau, não. Ele precisava controlar essa situação. Ele precisava não deixar... Porque imagina, nós já estamos do jeito que está, imagina se o mundo ia chegar até hoje, se estivesse daquele jeito, contaminado. Fora a contaminação entre anjos caídos e mulheres, que tem isso também. Mulheres que são separadas para ter filhos híbridos de anjos com pessoas. Irmã Ruth, você está ficando louca. Não, meu irmão, é só você ler o livro de Enoque. Leia o livro de Enoque. Aprenda a ler, aprenda a pesquisar. E você vai ver um monte de coisa. Aí você vai entender o que Deus mandava fazer. E você vai entender que Deus é amor. Você vai entender que Deus é amor. Você está entendendo? Porque, meus irmãos, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Já não tem mais o que fazer. Já não tem mais para onde correr. Mas o Senhor chamou seus filhos para a vida eterna. O Senhor chamou seus filhos para a vida eterna. Aí você pode falar assim, mas irmã Ruth, e um filho que nasceu dessa mãe e se converte? Deus limpa o DNA dele. Se essa pessoa se converteu de verdade, Deus limpa o DNA dele. Deus faz uma mudança. Deus cura o DNA dele. Eu creio no poder de Deus. Mas se não tiver conversão, não há cura. Não há. Vamos seguir aqui. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Cuidado com as tuas obras. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com aonde você anda. Cuidado no que você pega. Vigia com a tua vida. Eis que cedo venho. Esse cedo aqui está mais cedo do que você possa imaginar. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, ou o Aleph e o Tav, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lembra que nós lemos ontem no Salmo 24, levantai, ó portas, ó vossas cabeças, levantai portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor, Deus forte e poderoso na guerra, o Senhor dos exércitos, este é o Rei da Glória. Lembra? Tá aqui, ó. Que possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros. O que é essa feitiçaria que ele está falando? Não é só a feitiçaria de ir lá fazer bruxaria, não. É a feitiçaria de manipular esses remédios que se compra na farmácia. Farmácia, irmão, se chama farmaqueia. Farmaqueia vem de feitiçaria. Esses remédios que você toma para ficar dopado da cabeça, para a sua cabeça não conseguir raciocinar, para a sua cabeça não pensar. Deus não vai levar ao céu pessoas que estão com a cabeça embotada de remédio. Presta atenção, esses remédios são feitiçaria. No céu não vai entrar pessoas que estão zonzas de tanto remédio que tomam, que estão contidas com esse tipo de remédio, com esse tipo de farmaqueia. Não vai, meu irmão. Você pode ter certeza, sabe por que isso aqui vicia? Você pode ter certeza que no céu não vai entrar. E os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Exatamente, pastor, manipulações, exatamente. Vou ler de novo.
ficarão de fora. Deixa eu pegar a minha Bíblia hebraica, que eu vou... Pega só um minutinho. Vou pegar a minha Bíblia hebraica. Olha aqui. Escuta isso que está escrito aqui. Deixa eu ver aqui que versículo que tá. 15. Olha o que diz aqui. O versículo 15. Do lado de fora ficarão os homossexuais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto. Os que usam drogas alucinógenas. Presta atenção. Mas assim, mas irmã Ruth, nós tomamos remédio para poder ficar bem, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, meu irmão. A tua mente fica suscetível para a sintonia com o oculto. É isso. O que esses remédios fazem é exatamente isso. Tira você da proposta de Deus. Tira você da proposta de Deus. Os sexualmente imorais, os assassinos, os adoradores de ídolos e todo aquele que ama e pratica a falsidade. Eu, Yeshua, enviei meu anjo para dar a vocês este testemunho a respeito das comunidades messiânicas. Eu sou a raiz, o descendente de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. E todo aquele que tiver sede, venha. E todo aquele que quiser, receba de graça a água da vida. Entendeu? Exatamente, uma criança nasce pura, mas enchem disso, de manipulações. Exatamente, enchem de farmaqueia. Irmãos, eu dei aula para várias mulheres que elas continham seus filhos com Rivotril. Eu dei aula para várias mulheres cheias da grana, que elas continham os filhos dopados o dia inteiro com Rivotril. As crianças, elas não podiam com a criança, porque a criança é vida, né? Como dizia minha mãe, criança é carne em crescimento. Eles são levados, sim. Eles são arteiros. Isso faz parte da criança. Mas os médicos já passavam Rivotril. As crianças ficavam apagadas. Simplesmente apagadas. Sem condições de se mexer. Ia para a escola, o professor reclamava que falava demais. E a professora mandava para o psiquiatra para poder dar um remédio para a professora não ter trabalho com a criança. Eu fico indignada numa coisa dessa. Não dá para. Desde pequenininhos são acostumados a tomar isso. Meu irmão, se você toma isso, em nome de Jesus, sai disso. Sai dessa praga. Porque no céu não vai entrar a mente embotada. Não vai. Não vai. E eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa bem certa para você entender. Problemas da mente são problemas espirituais. Eu não tenho dúvida de dizer isso para você, não. Problemas mentais são problemas espirituais. Entendeu? São problemas espirituais. Ai, irmã Ruth, mas e a criança que nasce retardada? Aí é outra história. Ele nasceu com uma disfunção, ele não tem capacidade. Mas você não. Você está lúcido. Os problemas que você tem são espirituais. Não tem nada de problema de mente, não. É espírito. Está na hora de você ajoelhar, clamar a Deus por libertação, pagar o preço da oração, pagar o preço de uma vida santa na presença do Senhor. Cuidado com o que você mexe. Será que você não está mexendo com os dois lados ao mesmo tempo, não? Fique esperto com isso. Eu conheço muito crente que acha que está servindo a Deus, mas está servindo a dois lados. Está com um pé na igreja, um pé na palavra de Deus, mas tem um pé em outros lugares também, em sociedades secretas. Tem um pé em outras regiões que não deveria ter. Eu conheço. Meu irmão, está na hora de revelação. Uma casa que a família vive debaixo da proteção do Senhor,
Satanás não pode entrar, ele tem que ir embora. Se ele entrar, ele tem que sair por 7 caminhos. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Eu estou falando porque eu vivi isso. Eu vivi. Ninguém viveu, fui eu que vivi. O meu filho chegou da África completamente endiabrado. Precisaram da anestesia geral para ele vir dopado dentro do avião, para ele não derrubar o avião. Ele chegou completamente louco. A hora que ele desceu na minha casa, primeira coisa que ele fez foi pegar a minha Bíblia e queimar na churrasqueira. Primeira coisa que ele fez foi pegar a minha Bíblia e queimar na churrasqueira. Minha filha, mãe, ele tá queimando. Falei, pode deixar, deixa ele queimar, não tem problema não. E ele falava assim pra mim, e ele tava, né, eu levei no psiquiatra, o psiquiatra falou pra mim, aliás, o psiquiatra não. Quem falou pra mim, exatamente, Diego, os crentes em sua maioria estão vazios e dopados, exatamente isso. Levei no psiquiatra, a secretária do psiquiatra falou pra mim, a senhora sabe que seu filho não tem nada na cabeça, né? Eu falei, sei, mas o meu marido tá trazendo ele aí, né? Vamos ver o que vai dar. Ela falou assim, o teu filho tem, é demônio. Eu falei, eu sei disso, eu sei disso. Ela falou, a senhora leva ele na Umbanda, a senhora leva ele numa igreja evangélica. Eu falei, não, pode ficar tranquila que eu sei onde eu vou levar ele. E assim foi, o médico passou aquela coleção de remédios, né, pra tomar. Não tomou nenhum, porque o diabo que estava dele não deixava ele dormir nem de dia nem de noite. Ele andava pela casa. Eu tive que esconder todas as facas de dentro de casa e eu ali no clamor. Teve um dia que ele chegou em mim e falou assim, agora sou eu e... ele falou assim, daqui uns dias vai ser eu e você. Eu falei, não. Daqui uns dias, quem está no meio entre eu e você é o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus está entre eu e você. Eu não estou falando com meu filho, eu estou falando com quem está aí dentro. Você está achando que eu não sei que você está aí dentro? Mas você vai sair daí. Não se incomode que você vai sair. Eu falei na cara dele. Eu conversei com o diabo aquele dia. Passou-se os dias, veio o pessoal da Rosa Cruz buscar o meu filho para tirar o demônio dele. Falei, não vai tirar nada. Vocês não vão conseguir tirar nada porque vocês fazem parte da mesma situação. Quando foi à tarde, eles me ligam. Olha, nós estamos levando o Samuel para ir. A senhora fala com ele aqui no telefone. Ele, no telefone, falou assim para mim, mãe, eu estou chegando aí, vou matar vocês todos. Quando ele falou assim, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Liguei para uma irmã, escuta isso. Liguei para uma irmã, ela já faleceu, já a irmã Jaci. Falei, irmã Jaci, tá acontecendo assim, 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 o que que eu faço? Ela falou assim, irmã Rutinha, ela falou assim para mim, irmã Rutinha, o anjo Gabriel já está, o anjo Miguel já está dentro da tua casa com a espada desembainhada. Quando ela falou assim, meu filho passou e foi pro banheiro. Ela falou, não tenha medo, porque ele não vai pôr a mão em nenhum filho de Deus aí dentro. Ninguém vai pôr a mão. E assim, meus irmãos, quando ela desligou o telefone, eu fiquei no corredor esperando ele sair do banheiro. Quando ele saiu do banheiro, ele olhou para mim e falou assim, mãe, meu Deus, que saudade de você, quanto tempo que eu não te via. Ele já estava há mais de 20 dias em casa. Ele já estava há mais de 20 dias que ele tinha chegado de Angola. Quem é que estava no corpo dele? A hora que ela, na autoridade do Espírito Santo, falou para mim, não tenha medo, porque o anjo Miguel já está dentro da tua casa com a espada desembainhada. Naquele momento, Satanás, a legião que estava dentro dele, porque eu escutava os demônios conversarem dentro dele. Eu escutava. Irmãos, vocês não têm noção das guerras que eu tive com Satanás ao vivo e a cores. Mas sabe qual foi a diferença? É estar de verdade diante dos pés de Deus. Sabe qual foi a diferença? É eu me colocar na brecha da oração, tampando os muros, tampando toda e qualquer quebra dos muros. Quebra de maldição hereditária. Quebra de todos os pecados que pudessem ter. Eu estava em comunhão direto com Deus para que houvesse libertação na minha casa. E é por isso que muita gente não consegue, porque tem coisa escondida dentro de casa. Tem pecado oculto.
no chefe da família. Tem pecado oculto, e esse pecado não deixa que Satanás vá embora. É pecado camuflado. Quando existe isso, dificilmente o diabo vai embora. Agora, quando o chefe da família, quando todos ali estão na presença do Pai, não há pecado oculto, está tudo confessado, a casa está limpa, Satanás não pode ficar. Satanás não pode permanecer. Presta atenção no que eu estou falando. Eu falo porque eu lutei. Eu lutei. Tem muita gente que fala assim pra mim, mas irmã Ruth, a única coisa que eu faço, eu compro aquela revista que ensina a fazer, como é que é o nome? Como é que é o nome daqueles negócios? Simpatia. Eu falo, minha irmã, em nome de Jesus, você faz simpatia? Eu não tô acreditando nisso que você faz simpatia. Você tá abrindo a porteira da tua casa pro diabo entrar. Como é que você pode fazer simpatia? Eu já vi gente fazendo isso. Como é que você pode fazer simpatia e ler a palavra de Deus? Não dá para estar junto. Ou é um, ou é outro. Ou você vai pro inferno de uma vez, ou você busca Deus para livrar a tua vida. Isso é macumba, exatamente, Luciano. Tem muita gente praticando macumba sem ter entendimento do que está fazendo. Tem muita gente dentro das suas casas. Irmãos, eu limpei a minha casa. Eu era uma mulher que eu amava tudo que era artesanato. Principalmente carrancas, que é esculpido na madeira. Mas eu nunca comprei isso como coisa imunda, mas eu não sabia o que estava ali por trás. Até o dia que Deus usou uma irmã que foi na minha casa e falou, irmã Ruth, tira isso da sua casa. Isso é entrada, é porteira do Satanás. Eu não tive dúvida, eu arranquei tudo. Na hora eu arranquei tudo. Entendeu? Arranquei tudo. Limpei tudo, até minhas roupas, o que tinha de coisa errado. Marca, etiqueta, tudo. Arranquei tudo. Eu limpei a minha casa para que Deus pudesse habitar. Agora, presta bastante atenção no que eu estou dizendo. Se você não limpar a tua casa, se você não limpar a tua vida, se você não confessar pecados escondidos, pecados camuflados, a libertação não pode entrar. Não pode. Não tem como entrar. Não existe como entrar. Paz do Senhor, Esther. Coloca a tua casa em ordem, coloca a tua vida em ordem, para que as tuas orações cheguem no trono da graça. Quando elas chegarem no trono da graça, Satanás vai dar em retirada. Presta atenção. O meu filho não quis a Deus, foi liberto. E sabe o que ele falou um dia para mim? Um dia nós chegamos da igreja do pastor Melquides. Eu falei para ele, Samuel, firme com Jesus, meu filho. Ele falou assim, não, eu não quero Jesus. Eu falei, como assim? Não, Jesus demora muito para dar o que eu quero o diabo. O diabo me dá tudo o que eu quero. Naquele momento eu vi que não adiantava mais. Naquele momento o Espírito Santo falou comigo, ele vai embora. E foi, irmãos, faz mais de 15 anos que eu não sei do meu filho. E o Senhor disse para mim que é para eu manter de longe, para não chegar perto. Você vai falar assim, nossa, dona Ruth, irmã Ruth, como que a senhora é má? Não, meu irmão, não sou má, não. Não sou má, não. Eu estou cumprindo aquilo que Deus mandou. Aquilo que Deus levou para longe, não é para trazer para perto. Sabe por quê? Porque a vida é feita de escolha. A vida é feita de escolha. Eu escolhi servir ao Senhor. Entendeu? Eu escolhi servir ao Senhor. Ele escolheu Satanás e não é para chegar. Tive notícia há poucos dias, mandou um recado para mim que queria vir me ver. E a minha família está me matando, me trucidando, porque eu disse que não. Que aquilo que Deus levou para longe não é para vir mais. Que ele está entregue nas mãos de Deus e que o Senhor é que vai tomar conta dele. Simples assim. Foi o que Deus mandou eu falar. Aí você vai falar assim, mas irmã Ruth, a senhora tem coragem disso? A senhora é mãe? Meu irmão,
Em primeiro lugar, eu sou serva de Deus. Em segundo lugar, o Senhor me chamou para a redenção. A minha escolha foi Jesus Cristo de Nazaré. A minha escolha foi me limpar do mal. Eu não escolhi o diabo. Eu não escolhi viver uma vida perversa. Eu não escolhi essa vida para mim. E o Senhor fala no meu coração, aquilo que Deus levou para longe, não traga para perto. E assim eu estou obedecendo a voz do Senhor. Você pode falar o que você quiser de mim como mãe, que eu sou uma mãe, como é que fala? Desnaturada, né? Como meu irmão me disse, eu sou desnaturada, né? Não, meu irmão. Eu sou uma mulher de Deus. E eu sou uma mulher que sigo o que Deus me diz. E o Senhor me avisou que ia levar ele para longe. E que eu não iria mais vê-lo, nem ele, nem o pai. E assim Deus fez. Mas o meu ex também está atrás para voltar. Quer voltar. Quer voltar. E usa o meu parente, né, mais próximo, para mandar os recados. E o que a senhora faz? Não falo nada. Eu faço de conta que eu nem li. Eu faço de conta que eu nem ouvi. E assim eu caminho. Sabe por quê? Porque eu tenho uma vida eterna para herdar. E nem Satanás não vai arrancar de mim aquilo que Deus me deu. Entendeu? Satanás não vai arrancar de mim a minha salvação. Irmã Ruth, mas é sua família, seu pai. Meu irmão, é família nossa até que esteja nos caminhos do Senhor. Já é maior de idade, já está velho, com mais de 40 anos, né? Fez a escolha. Se Deus tiver que salvar, é Ele com o Senhor. Porque a ordem de Deus para minha vida é nem orar, é ficar quieta. É filho de Deus, Deus sabe o que faz. Aí você vai falar para mim, mas irmã Ruth, você é cruel. Você pode me achar cruel. Pode me achar cruel, não tem problema nenhum, não. Eu sei aquilo que Deus falou com a minha vida. A palavra de Deus diz que aquele que não ia deixar pai e mãe por amor de mim, também quer dizer não deixar filho por amor de mim, não é digno de mim. Como que eu posso trazer para junto alguém que não quer o meu bem e vai querer tirar minha coroa? Vai querer fazer com que eu perca a minha coroa? Não. A ordem do Senhor é: segue o teu caminho em paz. Eu já levei para longe e não volta mais. Lembra que eu contei para vocês daquele homem que foi lá naquele barraco que eu morava e falou para mim: Deus já levou o devorador para longe, não volta mais. Você vai trilhar caminhos seguros daqui para frente. Você vai trilhar caminhos de paz daqui para frente. Está lembrado disso? Lembra desse testemunho que eu dei para vocês? Pois é, essa é a palavra que Deus fala no meu coração. Aquilo que eu levei, não traga para perto. Eu te deixei livre para pregar a minha palavra, para alegrar os filhos de Deus para entrarem na vida eterna. E essa é a minha missão hoje. Os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Os meus filhos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Entendeu? Jesus falou isso. Quando vieram procurar ele, né, a família procurar. Olha, sua família está aí fora. Ele disse: quem é minha família? Ele disse: a minha família são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, irmãos, o tempo deles já terminou. Eu não tenho responsabilidade nenhuma mais com eles. O que eu tinha que pregar, eu já preguei. O que eu tinha que lutar, eu já lutei. Agora é a hora da minha vez. Agora é a hora de eu ir para a glória de Deus. Agora é a hora de eu estar preparada para a volta de Jesus. Entenderam? Então, meu irmão, você pode falar o que você quiser de mim. Os meus olhos não são... A minha visão não é de galinha, a minha visão é da águia. A minha visão... Aí você vai falar para mim assim: a senhora é autoritária? Um pouco. A senhora é... Como é que diz? A senhora está se achando? Não, não estou me achando. Eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu converso. Eu sei aquele que me chamou para a boa obra de Cristo. E é nele que está a minha esperança, é nele que está a minha salvação. Entendeu? Aqui diz assim:
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E o que ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo veio. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Maranata, já podemos ouvir os passos de um rei que se aproxima muito rapidamente. Vamos orar ao Senhor? Vamos clamar por força? Meu irmão, você vai ter força. Você vai precisar ter força para abandonar na hora certa todos aqueles que não quiserem ir para a glória de Deus. Presta atenção no que eu estou te falando. Essa força Deus já me deu. De abandonar, não abandonar, mas permanecer como Deus deixou, longe. Aqueles que não querem a Deus, aqueles que vivem no mundo, vivem com Satanás. Não é mais para estar junto de mim. Então, para mim, está sendo fácil. Eu espero que o testemunho que eu estou te dando hoje também fortifique a tua vida, para que na hora certa você tenha coragem de deixar aqueles que não vão querer, aqueles que vão se marcar com a marca da besta. E eles próprios, se você não colocar a marca, eles vão te expulsar de dentro da tua casa. Você tem que estar preparado para isso. Tá entendendo? Prepare-se, irmão, porque o tempo já chegou. Não sabemos se esse ano ou se o ano que vem, mas já está aí. Assim que isso comece a acontecer, em breve, poucos dias a seguir, nós seremos tirados daqui. Entendeu? Nós seremos tirados daqui porque, a partir desse momento, a ira de Deus vem em breve. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque em Ti nós temos força. Em Ti nós temos a paz que excede a todo entendimento. Em Ti nós temos sabedoria para avançar nesse mundo. Em Ti nós temos, Senhor, a certeza do que nós temos que fazer. Em Ti nós temos a certeza de dizer não e dizer sim. Em Ti, Senhor, nós temos a confiança de estarmos caminhando rumo a Canaã. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Te agradecemos por toda essa oportunidade, desses anos todos nós estarmos aqui falando da Tua palavra. Desses anos todos, Senhor, nós estarmos diante de Ti, louvando e bendizendo o Teu nome, ensinando para os nossos irmãos o pouquinho que a gente sabe, e trazendo, Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força, animando o Teu povo para a vida eterna. Eu te louvo, Senhor, porque eu nunca na minha vida pensei em fazer uma coisa dessa, mas o Senhor é aquele que prepara os improváveis, usa os improváveis. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço, no nome honrado do Teu Filho, Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos. Eu só digo uma coisa para você, começa a se fortalecer. Começa a se fortalecer, porque dentro em breve, muitos dos que estão aqui vão ter que abandonar a casa, vão ter que abandonar suas famílias, se quiserem ir para o reino dos céus, porque você não vai poder acompanhá-los naquilo que eles vão fazer, que é se colocar o sinal, a marca da besta. Isso já está muito próximo, muito próximo. Preparem-se, comecem a se preparar, comecem a se preparar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.